Samuel passou a vida inteira acreditando que amar era suficiente. Dedicou seus dias, suas forças e seus sonhos aos filhos, certo de que tudo o que se planta com sacrifício um dia retorna em cuidado. Mas o tempo, paciente e implacável, tratou de lhe revelar uma verdade que ele nunca quis enxergar. Nem todos que recebem amor aprendem a devolvê-lo. O vale onde Samuel morava parecia ter aprendido a respeitar seu silêncio. As montanhas ao redor, antigas como a própria terra, observavam seus passos lentos, enquanto o vento conhecia de memória o rangido da porta de sua casa. Já não havia pressa em seus movimentos. A barba branca e as mãos marcadas denunciavam os anos, mas seus olhos ainda guardavam algo raro: lucidez. Quando jovem, Samuel foi chamado de louco. Enquanto outros gastavam o pouco que tinham em festas e prazeres rápidos, ele comprava papéis que ninguém valorizava, partes de safras futuras, cooperativas pequenas, negócios que muitos juravam não sobreviver. Isso não vale nada, diziam. Samuel nunca respondeu, apenas guardava. No canto da sala havia um baú antigo, pesado, fechado por 3 fechaduras. Ele estava ali havia tanto tempo que parecia parte da casa. Quando os filhos eram pequenos, aproximavam-se curiosos. Pai, o que tem aí dentro? Samuel sorria e respondia sempre a mesma coisa. O tempo passou, e aqueles papéis mudaram de nome. O que era desprezado virou prosperidade. O que parecia nada transforma-se em fortuna. Mas Samuel nunca contou a ninguém. Seus 5 filhos cresceram vendo apenas um homem simples, de roupas gastas e vida modesta. Acreditaram que o pai era honesto, trabalhador, mas sem nada importante para deixar. Cada um seguiu um caminho diferente. Augusto, o mais velho, tornou-se um comerciante respeitado. Helena buscou status, beleza e reconhecimento. Bruno vivia correndo atrás de mais dinheiro. Mateus ocupava-se demais para sentir. E a caçula Clara lutava para sobreviver com pouco, sem reclamar. As visitas tornaram-se raras. As conversas, curtas. O afeto virou lembrança. À noite, Samuel sentava-se à porta e observava o céu cheio de estrelas. Lembrava-se do tempo em que os filhos corriam ao seu redor, riam alto e disputavam seu colo. Agora o banco ao seu lado permanecia vazio. O corpo doía, os joelhos falhavam, mas a maior dor vinha de uma pergunta que não o deixava dormir. Se eu partir amanhã, em que mãos cairá tudo o que guardei? O baú já não era apenas riqueza. Era um teste, um espelho do coração de cada filho. Numa tarde silenciosa, Samuel passou a mão sobre a madeira envelhecida e murmurou: não me preocupa o ouro, me preocupa quem vai recebê-lo. Naquela noite não dormiu. Os rostos dos filhos passaram por sua mente. Promessas antigas, abraços esquecidos. E então algo se firmou dentro dele. Precisava saber a verdade enquanto ainda estava vivo. Ao amanhecer, vestiu sua melhor roupa e tomou uma decisão silenciosa. Não os colocaria à prova por vingança, mas por clareza. Mandou chamar os 5 para um jantar. Como nos velhos tempos, limpou a mesa. Estendeu uma toalha antiga. Acendeu lamparinas que encheram a casa de uma luz quente. Uma esperança tímida lhe atravessou o peito. Talvez, só por uma noite, a família voltasse a ser família. Mas o mensageiro retornou com desculpas. 2 alegaram trabalho. 1 não foi encontrado. Apenas Mateus e Helena disseram que viriam. Samuel preparou a comida com carinho antigo. Quando chegaram, trouxeram sorrisos rápidos e olhares apressados. Comeram como quem cumpre um compromisso. Nenhum perguntou como ele estava. Nenhum percebeu o tremor de suas mãos. Quando partiram, o silêncio sentou-se à mesa. 5 lugares, 2 usados, 3 vazios. Samuel entendeu algo que lhe atravessou a alma. Há ausências que doem, mas há presenças que doem ainda mais. E ali, sozinho, soube que aquela era apenas a primeira revelação. Os dias que se seguiram ao jantar arrastaram-se lentos, como se o tempo tivesse engrossado dentro da casa de Samuel. Cada passo ecoava demais. Cada objeto parecia lembrar o que já não existia. A solidão não gritava menos. Ela sussurrava, constante, cansativa. Samuel continuava sua rotina com movimentos medidos. Varreu o quintal, buscou água no poço, sentou-se à sombra da figueira. Mas agora havia algo diferente em seu peito. Uma inquietação. Não era raiva. Era clareza. Certa manhã, enquanto apoiava o corpo cansado na vassoura, viu o jovem carteiro se aproximar apressado. O envelope que trazia estava amassado, como se tivesse atravessado um caminho difícil. Samuel sentiu o coração apertar antes mesmo de tocar o papel. Senhor Samuel, isso chegou para o Senhor. A caligrafia simples fez o mundo girar devagar. Era de Clara. As mãos tremeram ao abrir a carta. Pai, perdoe-me por escrever só agora. Mudei-me há meses para trabalhar longe e o correio aqui é incerto. Não sei se o senhor me procurou, mas preciso que saiba. Eu não o esqueci. Samuel levou a carta ao peito. Um calor antigo, esquecido, reacendeu.
Ainda guardo a manta que o senhor me deu. Nas noites frias, ela me aquece como se fosse sua voz. Minha casa é pequena, minha mesa é simples. Mas se um dia o senhor precisar, terá sempre um lugar aqui. Mesmo que seja pouco, será de coração. As lágrimas caíram sem pedir licença. Enquanto alguns filhos tinham passado por sua mesa sem vê-lo, aquela que não fora convidada pensava nele todas as noites. Samuel releu cada linha, sentindo que ali não havia orgulho, nem aparência, apenas amor sincero. Se estiver sozinho, escreva-me. Não importa a distância, eu dou um jeito de voltar. Samuel dobrou a carta com cuidado como quem guarda algo sagrado. Não era apenas um papel. Era uma resposta. Naquele dia, ele compreendeu algo doloroso e libertador. O amor verdadeiro não precisa ser chamado. Na manhã seguinte, decidiu continuar sua prova. Não para ferir, mas para confirmar. Pegou a bengala, colocou um pouco de pão na bolsa e partiu para a casa de Augusto, o filho mais velho. O caminho era longo, ladeado de oliveiras antigas. Samuel lembrava-se de quando percorria aquela estrada com o menino agarrado à sua mão, com medo do entardecer. Agora, era ele quem sentia medo, não da estrada, mas do que encontraria. A casa de Augusto era grande, impecável e imponente, mais construída pela ambição do que pelo afeto. A nora abriu a porta com gentileza distante. Augusto surgiu logo depois, com um sorriso educado, sem surpresa verdadeira. Pai, que visita inesperada. Entre. Durante a refeição, Augusto falou sem parar. Números, viagens, planos. O silêncio parecia incomodá-lo. Samuel escutava, tentando encontrar naquele homem o menino que um dia se pendurava em seu pescoço. À noite, o quarto preparado era frio. Uma cama, uma jarra de água, uma janela voltada para o muro. Nada mais. Samuel não dormiu. Ouviu, do outro lado da parede, a conversa que não deveria ouvir. Não podemos mantê-lo aqui por muito tempo, disse a nora. Eu sei, respondeu Augusto em voz baixa. Espero que ele mesmo decida ir embora logo. Samuel fechou os olhos. Não para dormir, mas para suportar. Pela manhã, Augusto falou com cuidado calculado. Pai, talvez ficasse mais confortável em outra casa. Aqui temos muita correria. Talvez Bruno possa lhe oferecer mais tranquilidade. Samuel apenas assentiu. Saiu sem discussão, sem acusações. Algumas verdades não precisam de palavras. No caminho, o vento tocou seu rosto como um consolo breve. Ele entendeu. Há portas que se abrem, mas não convidam a ficar. E ainda restavam outros caminhos a percorrer. O caminho até a casa de Helena era mais curto, mas cada passo parecia pesar o dobro. O corpo de Samuel sentia o cansaço da idade, mas era o coração que avançava com mais dificuldade. Ainda assim, ele seguiu. Precisava terminar o que havia começado. A casa de Helena destacava-se de longe. Cortinas claras nas janelas, vasos alinhados com perfeição. Um jardim aparado como se cada folha tivesse sido ensinada a obedecer. Tudo era bonito, tudo era frio. Quando a porta se abriu, Helena sorriu com delicadeza ensaiada. Pai, que surpresa agradável. Entre, por favor. O abraço foi rápido, sem firmeza, sem permanência. Dentro da casa, cada objeto parecia estar ali para ser visto, não vivido. Não havia fotografias antigas, nem marcas de infância, nem sinais de memória. Durante a refeição, Helena falou de festas, elogios recebidos, vestidos novos. Falava com brilho nos olhos, mas nenhum deles se voltava para o pai. Samuel a escutava em silêncio, esperando uma pergunta que não vinha. Gostou da comida? Perguntou ela ao recolher os pratos. Sim, filha, menos, respondeu ele. Estava boa. À noite, o quarto era confortável. Lençóis macios, travesseiros cheirosos. Ainda assim, Samuel sentiu um vazio maior do que sentira no quarto simples de Augusto. O conforto não substituía o cuidado. Do corredor ouviu a voz de Helena conversando com alguém. Sim, meu pai está aqui. Não sei por quantos dias. Espero que não muitos. Ele muda toda a minha rotina. Não havia desprezo, apenas indiferença, e aquilo doía mais. Pela manhã, Helena sorriu novamente, impecável. Foi uma honra recebê-lo, pai. Avise da próxima vez. Assim posso me organizar melhor. Samuel sentiu. Antes do sair, olhou para a filha por um instante, como quem procura algo que já não mora ali. Ela não percebeu. Estava ajeitando um vaso. Ao fechar a porta, o ar de fora pareceu mais vivo. Há casas que brilham menos, murmurou Samuel, mas não iluminam. Seguiu então para a parte baixa do vale, onde vivia Bruno. O lugar fervilhava de gente, comércio, vozes, pressa. Ninguém andava devagar ali. Ninguém olhava para ninguém. Ao bater na porta, Bruno abriu quase imediatamente. Pai, que surpresa! Entre. Eu estava no meio de um negócio importante. A mesa estava coberta de papéis, contas e mercadorias. Bruno falava rápido, movia tudo de lugar, como se a mente tivesse sempre um passo à frente, longe demais para perceber quem estava à sua frente. Veio por algum motivo específico? Perguntou, quase sem notar.
Durante o almoço, Bruno falou de lucros, oportunidades, viagens. Samuel tentou comentar que estava cansado, mas o filho apenas respondeu: "A idade pesa mesmo, pai. Aqui a vida é corrida. Não posso parar." À tarde, 2 comerciantes chegaram. Samuel ficou em silêncio, mas ouviu. "Sim, ele chegou sem avisar", disse Bruno. "Não posso dar muita atenção. Espero que vá embora logo." As palavras fecharam algo dentro de Samuel. Não houve raiva, apenas certeza. Quando ficaram a sós, Bruno sugeriu com naturalidade: "Talvez seja melhor o senhor seguir viagem amanhã. Aqui tudo é muito acelerado." Samuel levantou-se com dificuldade. "Claro, filho. Não quero atrapalhar." Bruno pareceu aliviado. Acompanhou-o até a porta, mas não além. No meio do mercado, cercado por pessoas que não o viam, Samuel caminhou como se já fosse invisível. "Quem só dá quando espera ganhar menos", murmurou, "perde até o que já tem." Restava apenas um caminho. A casa de Mateus ficava numa área tranquila, cercada por árvores altas. Não havia luxo, nem pressa, nem sinais de preparo para recebê-lo. Mateus abriu a porta surpreso. "Pai!" Não esperava a visita. Não houve rejeição, mas também não houve alegria. Entre a casa era prática, organizada, vazia de memória. Mateus ofereceu água. Depois voltou aos papéis. Falava pouco, olhava menos ainda. "É um dia complicado", disse. "Muito trabalho. Pouco tempo. Pouco tempo." 3 palavras que pesaram como sentença. Enquanto Mateus falava ao telefone, Samuel ouviu: "Não posso agora. Meu pai tá aqui." Não é visita longa." Quando volto, Mateus não percebeu os olhos marejados do pai. "Acho melhor o senhor descansar em casa menos", disse. "Aqui não posso dar atenção." Samuel terminou o chá em silêncio. "Filho, já é hora de eu ir." Mateus apenas assentiu. Do lado de fora, o ar parecia gentil. Samuel desceu a trilha lentamente, com uma verdade clara no peito. O coração nem sempre se parte por um golpe. Às vezes se parte pelo silêncio. E então, com o último resto de forças, seguiu pela trilha que levava até Clara. Ali, ele sabia, encontraria não uma casa perfeita menos, mas um lar. A trilha que levava até a casa de Clara não aparecia nos mapas. Era estreita, de terra batida, cercada por arbustos simples e árvores, que se inclinavam como se quisessem proteger quem passava. Samuel caminhava devagar, apoiado na bengala, sentindo que cada passo o afastava das decepções e o aproximava de algo essencial. Diferente das outras casas, a de Clara não se via de longe. Não tinha muros altos nem jardins ensaiados. Era pequena, feita de madeira e barro, com um telhado inclinado e uma cortina antiga na porta. Mas antes mesmo de bater, Samuel sentiu algo que não sentira em nenhum outro lugar: paz. Bateu com cuidado. A porta se abriu quase imediatamente. Pai. Clara o abraçou com força, sem medir tempo, sem economizar sentimento. O abraço não era educado nem contido. Era necessário. Samuel sentiu o corpo tremer. Não de cansaço, mas do alívio. "Senti sua falta menos", disse ela, com a voz embargada. "Entre. Por favor." Que alegria ver o senhor. A casa era simples. Uma mesa pequena, cadeiras diferentes entre si, uma panela no fogo, livros gastos numa prateleira torta. Nada combinava, mas tudo tinha vida. Clara fez Samuel sentar-se na melhor cadeira e ajoelhou-se para tirar a poeira de suas sandálias. O caminho deve ter sido cansativo. Por que não avisou? Eu teria ido buscá-lo. Samuel acariciou os cabelos dela. Eu só precisava vir. Clara sorriu. Um sorriso que não escondia nada. Preparou uma sopa simples, cortou pão, arrumou a mesa como se fosse um banquete. Enquanto servia, falava com naturalidade. "Trabalho muito, pai. Não ganho quase nada, mas sigo em frente. Há dias difíceis, mas quando penso no Senhor encontro força." Samuel a observava em silêncio. Cada gesto dela dizia o que os outros nunca disseram: atenção, presença, cuidado. Depois da refeição, Clara colocou uma manta sobre as pernas dele. "As noites aqui são frias. Se quiser ficar alguns dias, arruma um colchão. Não é muito, mas é seu." Samuel sentiu algo relaxar dentro de si. Pela primeira vez em muito tempo não se sentia um peso, não precisava explicar sua presença. Não precisava pedir espaço. Naquela noite, enquanto Clara costurava em silêncio e ele a observava, Samuel entendeu algo simples e profundo. Ali, ele não atrapalhava. Ali, ele pertencia. Dormiu profundamente. Ao amanhecer, a luz suave entrou pela fresta do telhado. Clara já estava acordada, preparando café. "Dormiu bem, pai?" "Como há anos não dormia menos", respondeu ele. Depois de comer, Samuel levantou-se com esforço. Clara correu até ele. "Aonde vai? Não faça força." Ele sorriu com ternura. "Preciso voltar para casa, filha. Há algo que preciso fazer." Ela quis insistir, mas respeitou. Acompanhou-o até a porta, segurando sua mão até o último instante. "Volte logo." "Voltarei", prometeu. O caminho de volta foi longo, mas o coração estava leve. Quando chegou à sua casa, o baú o esperava no mesmo lugar. "Samuel, sente-se."
diante dele por um longo tempo. Aquele baú guardava mais do que riqueza, guardava escolhas. Pegou as 3 chaves. O som das fechaduras ecoou como um aviso antigo. Dentro estavam documentos, ações, contratos, frutos de uma vida de renúncias silenciosas. Samuel não sorriu. Apenas confirmou o que já sabia. Pegou um caderno velho e começou a escrever. Escreveu sobre cada filho, sobre portas abertas e corações fechados, sobre casas cheias e almas vazias. E escreveu, com cuidado especial, sobre Clara, não sobre sua pobreza, mas sobre sua grandeza. Colocou o caderno dentro do baú. Separou 5 envelopes, 4 quase vazios, um cheio. O ouro não mede o caráter, menos murmurou. Ele apenas o revela. Fetchou. Agora, tudo estava pronto. Os dias seguintes foram silenciosos. Não um silêncio vazio, mas um silêncio resolvido. Samuel caminhava pela casa com passos lentos, certo de que havia feito o que precisava ser feito. A verdade já não pesava. Ela apenas esperava o momento de ser dita. Então, mandou chamar os 5 filhos. Não escreveu cartas longas, não explicou motivos, apenas enviou um recado simples. Venham. É importante. O primeiro a chegar foi Augusto. Observava tudo com atenção inquieta, como quem suspeita que algo valioso está prestes a ser revelado. Seu sorriso era rígido, calculado. Depois veio Mateus, mantendo a mesma postura educada e distante. Ajustava a roupa como quem se prepara para uma reunião, não para um encontro familiar. Bruno entrou em seguida, confiante, o olhar sempre atento a oportunidades invisíveis. Estou aqui para o que precisar, pai, disse com palavras grandes e sentimento curto. Helena chegou por último entre eles, elegante, mas tensa. Havia algo diferente em seu rosto. Talvez medo, talvez culpa. Por fim, Clara não trouxe nada nas mãos, apenas o mesmo olhar sincero de sempre. Aproximou-se do pai e segurou sua mão, sem dizer nada. Samuel observou os 5 reunidos na sala. 5 histórias, 5 corações revelados pelo tempo. Respirou fundo. Chamei vocês porque chegou a hora de conhecerem a verdade. Colocou o baú sobre a mesa. As 3 fechaduras refletiram a luz da manhã. Um murmúrio atravessou o ambiente. Passei minha vida guardando isto, disse Samuel. Não por avareza, mas por prudência. A riqueza, quando cai em mãos erradas, destrói mais do que constrói. Com mãos firmes, abriu o baú. Papéis antigos, organizados com cuidado. Títulos, contratos, ações. O silêncio ficou pesado. Cada filho entendeu naquele instante que o homem simples que ignoraram carregava um tesouro que jamais imaginaram. Samuel colocou 5 envelopes sobre a mesa. O que há dentro de cada um é o reflexo do que vocês me ofereceram. Augusto abriu o seu primeiro. Dentro havia apenas uma moeda antiga. Sua casa era grande, filho, disse Samuel menos, mas não havia lugar para mim. Augusto abaixou a cabeça. Mateus abriu o dele. Um papel simples com uma frase. A presença sem atenção é apenas ausência educada. Seu rosto perdeu a cor. Bruno rasgou o envelope com pressa. Dentro, uma pequena pedra. O orgulho endurece o coração, explicou Samuel. E você não ouviu meu cansaço. Pela primeira vez, Bruno ficou em silêncio. Helena abriu o seu lentamente. Havia um bilhete curto. Ainda há tempo de voltar. Ela levou a mão ao rosto e chorou. Não pela herança, mas pelo amor que trocara por aparência. Restava apenas um envelope. Clara não se moveu. Samuel pegou o último envelope e estendeu para ela. Abra, filha. Dentro havia uma chave de metal e um bilhete escrito com calma. A verdadeira riqueza é o amor que não exige nada em troca. A ti confio tudo. A sala parou. Esta chave abre o baú, disse Samuel. Tudo o que está ali é seu. Não porque você é a mais pobre, mas porque foi a única que me viu como pai, não como fardo. Clara caiu de joelhos, pai. Eu não queria nada disso. Eu só queria o Senhor comigo. Samuel acariciou seu rosto com ternura. E por isso você merece tudo. Os outros filhos não protestaram. Não havia o que discutir. Cada um havia revelado seu próprio coração antes que o baú fosse aberto. Samuel segurou a mão de Clara e concluiu com voz serena. A herança não se entrega a quem a exige, mas a quem a honra. O amor que se nega empobrece. O amor que se oferece multiplica. Naquele momento ele sorriu. Um sorriso de descanso. E ali naquela casa simples todos entenderam que o maior tesouro que Samuel deixou não estava no baú, estava no exemplo. Depois que o silêncio tomou a sala, ninguém soube exatamente o que fazer. O baú permanecia aberto sobre a mesa, como um espelho impossível de ignorar. Os papéis não brilhavam, não chamavam atenção. O que pesava ali não era riqueza, mas o que ela tinha revelado. Samuel sentou-se devagar. O cansaço agora era visível. Clara correu para apoiá-lo. Pai, o senhor precisa descansar. Ela sentiu, respirando com dificuldade, mas havia paz em seus olhos. Descansei a vida inteira esperando este momento, respondeu com suavidade. Os filhos permaneceram ali sem palavras.
Augusto foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz já não tinha firmeza. Pai, eu não sabia. Se soubesse que o senhor que estava sozinho daquele jeito. Samuel ergueu a mão, interrompendo-o. Você sabia, filho. Só escolheu não ver. As palavras não foram duras. Foram claras. E isso doeu mais. Mateus mantinha o olhar baixo. Pela primeira vez parecia não ter respostas prontas. Eu sempre achei que estar presente fisicamente fosse suficiente. Não é, respondeu Samuel. Presença sem atenção é abandono silencioso. Bruno caminhava de um lado para o outro, inquieto. O orgulho lutava dentro dele como um animal ferido. Então é isso? Todo o trabalho que fiz, toda a correria, não valeu nada? Samuel olhou para ele com compaixão. Valeu para você, mas não para mim. Helena chorava em silêncio sentada num canto. Não era um choro alto, nem teatral. Era o choro de quem percebe tarde demais que trocou raízes por vitrines. Pai, murmurou, eu não percebi quando comecei a amar mais o que aparecia do que o que permanecia. Samuel estendeu a mão para ela. O arrependimento verdadeiro ainda é uma forma de amor. Todos se voltaram para Clara. Ela continuava de pé, segurando a chave com cuidado, como se tivesse medo de machucar alguém com ela. Pai, disse ela, por fim menos eu não sei se estou pronta para tudo isso. Samuel sorriu, e é por isso que está. Naquela noite, nenhum deles foi embora. Pela primeira vez em muitos anos, a casa de Samuel voltou a ter vozes. Mas não eram risadas fáceis. Eram conversas difíceis, verdadeiras. Clara preparou sopa, como sempre. Serviu a todos, sem distinção. Os outros filhos estranharam aquele gesto simples. Mas ali estava a diferença. Ela não servia para ser vista. Servia porque se importava. Samuel foi deitar-se cedo. O dia havia sido pesado. Antes do dormir, chamou Clara. Filha, venha cá. Ela sentou-se ao lado da cama. O que farei com tudo isso? Perguntou, referindo-se ao baú. Samuel segurou sua mão com firmeza surpreendente. Não transforme riqueza em distância. Use-a para aproximar. Ajude, mas não compre amor. Sustente, mas não controle. E nunca deixe que o ouro fale mais alto que o coração. Clara chorou em silêncio. Eu só queria que o Senhor ficasse comigo. E ficarei, respondeu ele. Pelo tempo que me for dado. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre os irmãos. Não foi imediato, nem fácil. Augusto começou a visitar o pai sem avisar, sem agenda. Sentava-se em silêncio, aprendendo a escutar. Mateus desligava o trabalho mais cedo algumas noites. Não dizia muito, mas ficava. Helena passou a ajudar Clara na casa simples, tirando adornos de si mesma aos poucos. Bruno, o mais resistente, demorou mais. O orgulho não cai de uma vez. Mas caiu um pouco. Samuel observava tudo com olhos atentos. Sabia que nem toda mudança é definitiva, mas algumas são sementes. Certa tarde, enquanto o sol caía atrás das montanhas, Samuel chamou todos ao quintal. Não pensem que esta história termina com dinheiro, disse ele. Ela começa agora. O que farão daqui para frente dirá se entenderam ou não. O vento passou entre as árvores, leve. E ali, naquele quintal simples, os filhos perceberam que a herança mais difícil não era administrar a fortuna, era aprender a amar corretamente. Os dias começaram a correr de forma diferente depois daquela noite. Não havia mais tensão aberta, mas também não existia leveza completa. A verdade, quando revelada, não resolve tudo de imediato. Ela apenas impede que a mentira continue confortável. Samuel passou a levantar-se e meio-estar. O corpo, que por anos resistira em silêncio, agora cobrava com mais firmeza. Clara percebia antes de todos. Ajustava a casa, preparava as refeições, ficava atenta ao ritmo da respiração do pai. Tá tudo bem? Perguntava com cuidado. Tá, respondia ele. Só estou ficando mais leve. E isso às vezes cansa. Ela não gostava dessa resposta. Augusto passou a visitá-lo com frequência. Sentava-se na varanda, deixava o telefone de lado, falava pouco. Um dia, rompeu o silêncio. Pai, quando o senhor foi embora da minha casa, eu senti alívio. Só agora percebo o quanto isso diz sobre mim. Samuel não respondeu de imediato. O que fazemos depois da vergonha menos? Disse por fim, menos importa mais do que a vergonha em si. Mateus chegava sempre no fim da tarde. Trazia pão, às vezes fruta. Não falava muito, mas ficava até o escurecer. Aprendi a preencher agendas menos. Confessou uma vez, mas nunca aprende a permanecer. Samuel apenas assentiu. Algumas frases não pedem resposta. Helena mudou o jeito de vestir. Menos brilho, menos excesso. Começou a ajudar Clara com as tarefas da casa. Desajeitada no início, sincera depois. Sempre tive medo de ser invisível, disse ela certa noite. Por isso precisei chamar atenção. Quem vive tentando ser visto, respondeu Samuel, esquece de aprender a ver. Bruno continuava distante. Vinha pouco, falava rápido, ficava inquieto.
mas algo nele havia sido quebrado, não o orgulho inteiro, menos apenas a certeza absoluta. Certa manhã, Samuel não conseguiu levantar-se sozinho. Clara o encontrou sentado na beira da cama, ofegante. Pai, chame seus irmãos, pediu ele. Não é urgência, é consciência. Eles vieram no mesmo dia. Samuel estava fraco, mas lúcido. Pediu que se sentassem ao redor. Quero dizer algo enquanto ainda posso, menos começou. Nada do que deixei para vocês foi para punir. Foi para revelar. Mas saibam, o tempo não espera pela nossa mudança. O silêncio caiu pesado. Se algo me acontecer, menos continuou, não façam da herança um novo motivo de divisão. A riqueza pode ser ferramenta ou abismo. Vocês escolhem. Clara segurava a mão dele com força. O Senhor vai ficar, disse ela, quase em súplica. Samuel sorriu. Todos ficamos, até o dia em que partimos. Naquela noite Clara não dormiu. O baú permanecia fechado no canto. Agora, sob sua responsabilidade, pela primeira vez ela sente o medo. Não de perdê-lo, mas de não estar à altura. Foi então que Bruno bateu à porta. Preciso falar, disse ele com a voz baixa. Sentaram-se à mesa. Passei a vida inteira correndo atrás de crescimento. Menos confessou. Agora percebo que cresci para longe de tudo. Clara o ouviu sem julgamento. Ainda há tempo, disse ela. Bruno respirou fundo. Não sei se sei amar como você ama. Ninguém nasce sabendo, respondeu ela. Só decide aprender. Na manhã seguinte, Samuel acordou mais fraco. Chamou Clara e lhe entregou um pequeno papel dobrado. Leia depois. Ela quis abrir ali, mas ele segurou sua mão. Depois, e naquele instante, Clara sentiu algo que nunca havia sentido antes. O peso real da responsabilidade não era o dinheiro, era o tempo que se esgotava. Samuel fechou os olhos por alguns segundos, e todos se perguntaram, em silêncio, se aquele seria apenas mais um dia, ou o começo da despedida. O silêncio daquela tarde não era comum. Não havia pressa, nem ruído desnecessário. Clara permaneceu sentada ao lado de Samuel, contando o tempo não pelos minutos, mas pelas respirações. Cada uma parecia mais leve que a anterior. Os irmãos chegaram aos poucos, sem serem chamados. Augusto foi o primeiro a perceber. Ficou parado à porta, sem coragem de entrar. Helena sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Mateus ficou de pé, com as mãos unidas. Bruno se aproximou por último, como quem teme confirmar o inevitável. Samuel abriu os olhos uma última vez. Vocês vieram? A voz era fraca, mas havia clareza. Pai, disse Clara, tentando sorrir. Não me segurem menos, pediu ele. Já caminhei o suficiente. O quarto se encheu de lágrimas silenciosas. Não houve gritos nem desespero, apenas a compreensão tardia de que algumas presenças são maiores do que percebemos, enquanto existem. Samuel olhou para cada filho, demorando-se em Clara. Não guardem minha ausência como culpa, menos disse. Guardem como lembrança. Fechou os olhos, o peito subiu uma última vez, e então repousou. Ninguém falou. O mundo não parou, mas naquele quarto tudo parecia suspenso. Foi Clara quem fechou as pálpebras do pai. Um gesto simples, definitivo. O velório foi discreto, como Samuel desejaria. Vieram vizinhos, antigos parceiros de trabalho, pessoas que ele ajudara sem alar. Muitos contaram histórias que os filhos nunca haviam ouvido. Pequenos gestos, pequenas ajudas. Grandes marcas. Augusto ouviu em silêncio. Cada relato era uma descoberta e uma ferida. Eu não conhecia meu próprio pai. Menos murmurou. Após o enterro, reuniram-se novamente na casa. O baú permanecia fechado. Clara não o tocou. Não é o momento, disse. Os dias seguintes revelaram o que Samuel já sabia. A ausência atesta mais do que a presença. Helena tentou voltar à vida antiga, mas algo não encaixava mais. Mateus manteve a rotina, mas agora deixava espaço para encontros. Augusto enfrentava noites longas, cheias de pensamentos. Bruno lutava consigo mesmo, dividido entre ambição e arrependimento. Clara assumiu as responsabilidades sem anúncios. Pagou dívidas antigas, manteve a casa aberta, criou um pequeno fundo para ajudar famílias da região, não buscava reconhecimento, apenas continuidade. Certa noite, os irmãos se reuniram na sala. O que faremos agora? Perguntou Helena. Clara respirou fundo. O que ele nos ensinou, respondeu. Ou nada. Augusto assentiu lentamente. Nunca fui bom em aprender, mas posso tentar. Mateus completou. Permanecer é mais difícil do que parece. Bruno ficou em silêncio, depois disse. Talvez esta seja nossa última chance de sermos mais do que filhos ausentes. Clara levantou-se e abriu o baú diante deles. Não para mostrar riqueza, mas para lembrar a responsabilidade. O que está aqui não nos pertence, disse. Apenas passa por nós. Naquele instante todos entenderam. A herança não era um prêmio, era um teste contínuo. Samuel partira,
mas deixara algo mais pesado do que ouro. Deixara uma pergunta viva que nenhum deles poderia evitar. O que você faz com o amor que recebeu tarde demais? O tempo avançou sem pedir permissão. A casa de Samuel continuava de pé, mas agora carregava outra função. Não era mais apenas morada de memória. Tornara-se ponto de decisão. Clara passava as manhãs organizando papéis, as tardes visitando pessoas que o pai ajudara em silêncio, e as noites refletindo sobre o peso de cada escolha. Ela aprendera rápido que administrar não era mandar, era ouvir. Augusto foi o primeiro a agir. Vendeu parte de uma propriedade que mantinha vazia havia anos e destinou os recursos para restaurar antigas casas da região. Não é caridade, disse a Clara, é reparo. Ela não o elogiou, apenas sorriu. Mateus tomou uma decisão menos visível. Reduziu o ritmo do trabalho e começou a passar 2 dias por semana na casa antiga, ajudando a organizar documentos, ensinando jovens da comunidade a lidar com números e planejamento. Sempre soube calcular perdas. Menos comentou. Agora quero aprender a calcular impactos. Helena foi a mudança mais silenciosa. Abandonou eventos, diminuiu aparições, começou a trabalhar com mulheres que haviam sido deixadas à margem. No início, sentia falta do brilho. Depois, passou a sentir falta apenas quando não ia. É estranho menos, confessou a Clara. Quanto menos sou vista, mais me reconheço. Bruno demorou mais. A ambição ainda falava alto, mas um dia chegou a casa com o rosto cansado. Fechei um negócio que daria muito lucro, disse. Não parecia certo. Clara não perguntou mais nada. Sabia o tamanho daquela renúncia. O fundo criado por ela começou a funcionar discretamente. Pequenos empréstimos, apoio a cooperativas, incentivo a quem sempre ficara invisível, sem nomes, sem placas, sem reconhecimento público. Ele não gostaria disso. Lembrava a Clara sempre que alguém sugeria divulgação. Certa tarde, sentado sob a árvore do quintal, Augusto perguntou: "Você nunca teve medo de errar?" Clara pensou por um momento, todos os dias. "Mas aprendi com meu pai que o medo não deve decidir por nós. E se tudo isso dar errado?" Ela olhou para a casa simples. "Então teremos errado, tentando cuidar. Há erros piores." O baú agora ficava aberto durante o dia, fechado à noite. Não como símbolo de acesso livre, mas de vigilância constante. A herança exigia atenção diária. Com o passar dos meses, pessoas começaram a comentar que algo diferente acontecia ali. Não sabiam explicar. Apenas sentiam. Mateus ouviu alguém dizer certa vez: "Não parece um lugar rico, mas parece." Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Numa noite tranquila, Clara abriu o caderno antigo de Samuel, leu novamente suas palavras. Agora com outra compreensão. O pai não havia escrito um testamento financeiro. Havia deixado um manual de humanidade. Fechou o caderno com cuidado. "Estamos fazendo o possível menos", murmurou. O vento soprou leve como resposta. E ali, sem alarde, o legado de Samuel seguia em movimento, não perfeito, não concluído, mas vivo. O primeiro ano sem Samuel chegou silencioso. Não houve cerimônias nem discursos, apenas uma reunião simples na casa antiga como ele teria preferido. O tempo havia feito seu trabalho, não apagou a dor, mas a transformou. Clara sentia isso com mais intensidade. Administrar o legado tornara-se rotina, mas o peso moral nunca diminuía. Cada decisão ainda parecia pedir permissão a uma voz que já não estava ali. Naquela manhã, um homem desconhecido bateu à porta. "Procuro por Clara Menos", disse, segurando um envelope amarelado. Ela o recebeu com cautela. O selo era antigo, o nome de Samuel escrito com a mesma caligrafia firme. "Ele me pediu que entregasse isto 1 ano após sua morte", explicou o homem. "Disse que só então vocês estariam prontos." Os irmãos se reuniram novamente. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia apenas uma folha e uma chave menor, diferente das do baú. "Se esta carta chegou às suas mãos é porque vocês caminharam até aqui juntos. Caso contrário, ela teria perdido o sentido." O silêncio se espalhou. "Existe algo que não revelei antes. Não por segredo, mas por prudência. Há um último recurso guardado, não para uso comum, mas para necessidade extrema." Bruno ergueu o olhar outro fundo. Clara continuou lendo. "Essa chave abre um cofre fora desta casa. O que há nele não deve enriquecer ninguém, mas salvar o que ainda pode ser salvo." Mateus franziu a testa. "Salvar o quê?" A carta respondia: "A família." Helena levou a mão ao peito. "Se chegaram até aqui divididos, fechem este envelope e sigam suas vidas. Mas se chegaram unidos, usem o que há ali apenas se estiverem dispostos a perder algo em troca." Clara dobrou a carta lentamente. "Ele sabia menos", murmurou. "Sempre soube." Decidiram ir juntos no dia seguinte. O cofre ficava numa cidade próxima, numa antiga instituição financeira quase esquecida. O gerente confirmou o nome de Samuel. Trouxe uma caixa de metal simples. Dentro não havia barras de ouro nem grandes valores, apenas documentos, escrituras, doações, registros de pessoas ajudadas anonimamente. E no fundo uma quantia reservada para um único propósito. Um bilhete curto acompanhava.
Use apenas se o orgulho não falar mais alto. No caminho de volta, a tensão cresceu. Augusto foi o primeiro a falar: se usarmos isso, não haverá volta. Se não usarmos, respondeu Mateus, talvez provemos que não aprendemos nada. Bruno ficou em silêncio por longos minutos. Esse dinheiro pode resolver problemas pessoais, meus menos confessou. Por fim, mas não foi para isso que ele deixou. Helena respirou fundo. Talvez o último teste não seja o que fazer com o dinheiro, mas se conseguimos decidir juntos. Clara ouviu todos. Depois disse: ele não quer saber se somos capazes de administrar a riqueza. Ele quer saber se somos capazes de escolher o outro antes de nós mesmos. O carro seguiu em silêncio. O verdadeiro teste não estava no cofre, estava no coração de cada um.